Boa noite. Chamamos a todos bem-vindos a mais um culto. Temos esta oportunidade, esta alegria de estarmos novamente reunidos em culto para junto louvarmos e agradecermos ao nosso Deus. Hoje, nessa noite fria, chuvosa, mas queremos nos aquecer com o calor do Espírito Santo, calor do amor de Deus, e queremos assim buscar alimento espiritual para a nossa vida. Nós vamos falar hoje de tempestades. Está chovendo, né? Aqui em Caxias do Sul, não é, né, uma tempestade, mas nós vamos ouvir na leitura do Evangelho o relato da tempestade que os discípulos enfrentaram no Mar da Galileia, e Jesus estava ali, e Jesus acalmou aquela tempestade. E Jesus aproveitou aquela situação para admoestar, para dar uma orientação, uma lição aos discípulos, né? Então, as tempestades nos quais nós passamos na vida, elas também nos ensinam, né? E esse é o assunto do dia hoje, a finalidade das tempestades em nossas vidas. A finalidade das tempestades em nossas vidas. No culto de hoje nós também teremos a instalação da diretoria das servas. As servas foram eleitas no final do ano passado, e aí com a pandemia, a instalação foi sendo prorrogada, e nós achamos que este é o momento oportuno, então, para a instalação da nova diretoria das servas, e então faremos no dia de hoje. Em breve nós vamos retomar aí as atividades presenciais das servas, e então vamos instalar, né, esta diretoria que foi eleita no final do ano passado. Que Deus abençoe o culto hoje. Nós lembramos que esse culto também está sendo, né, transmitido pela internet, pela nossa página no Facebook. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, e que Deus possa abençoá-lo também, você da Congregação Trindade, você da Congregação Bom Pastor de Flores da Cunha, ou outro que nos acompanha neste momento. Vamos então cantar o primeiro hino, este belo hino do culto à hora chega, do culto à hora chega. E a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador, da graça boa nova nos traz real pendão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação.
fiquemos de pé, nós vamos seguir com a nossa liturgia, a ordem de culto principal número 2. E eu peço que aqueles que estão com o microfone para que possam participar também, cantando a liturgia, para que ela possa sair na transmissão. Tá? Vamos seguir então com a liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade de nós, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, esta é a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, então afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, vos anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos seguir com o Salmo 124. O que teria acontecido se o Senhor Deus não tivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacarem, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto. Teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor, Deus, que fez o céu e a terra. Podeis sentar, temos como água cristalina.
Nós vamos ouvir a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13. Assim diz o texto. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando uns aos outros com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Portanto, por meio da nossa natureza, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Então aqui o apóstolo Paulo escreve este belo texto, essa bela declaração, né? Um desabafo, parece, né? Que Paulo está fazendo aos cristãos de Corinto para que eles recebam bem o Evangelho, abram os corações para receberem bem o Evangelho e que aguentem os sofrimentos e as dificuldades com paciência. Que Deus está junto deles, Deus os abençoará e que eles não serão derrotados, né? E que eles então façam tudo para que o Evangelho anunciado, a palavra pregada, não caia por terra. Quando ele diz ali, não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus. Ou seja, não trabalhem contra, né? Não atrapalhem, façam de tudo para que a palavra anunciada em Corinto possa frutificar, abençoar, né? Então, aceitem os sofrimentos, né? Aguardem, aliás, suportem as tempestades, os sofrimentos. Essa tempestade vai passar, né? É isso que ele fala, né? Dos contrastes, né? Olha, somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade, né? Ficamos tristes, outras vezes alegres, né? Temos sido castigados, mas não somos mortos. Então aguardem com paciência as tempestades que Deus vai vencer. E ele fala aqui, né, um texto bem conhecido sobre o tempo de anunciar a graça, o tempo de anunciar, o tempo de testemunhar, né? É agora, né? Hoje é o dia de ser salvo. Não podemos postergar a pregação do Evangelho. A oportunidade que Deus está concedendo ela é agora.
e ela deve ser agarrada, deve ser aproveitada. A oportunidade que Deus nos dá, nós falamos isso há pouco na reunião dos jovens, né? Nós devemos aproveitar as oportunidades, que a terra fértil que se apresenta diante de nós devemos aproveitar para semear, colocar uma semente, né, ali, para que Deus possa agir e aquela semente frutificar, brotar. Vamos cantar mais um cântico, o cântico das crianças. O tema de hoje é a tempestade, né? Então vamos cantar, meu barco é pequeno, né? Vamos ouvir agora o Evangelho do dia, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41 é o relato da tempestade na qual Jesus acalma. Jesus acalma a tempestade. Assim diz o Evangelho. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. Os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês estão assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até aqui a leitura do Santo Evangelho, até aqui a leitura do Evangelho, que servirá de base para a nossa mensagem, nossa meditação logo mais. Vocês podem sentar, nós vamos cantar mais um hino. Este hino, Segura na Mão de Deus.
as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos na sua santa palavra, especialmente sobre o texto do Evangelho que lemos há pouco, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, da qual destacamos o tema finalidade das tempestades em nossas vidas. A finalidade das tempestades em nossa vida. Podeis sentar. Prezada igreja, estimados irmãos, irmãs, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, pela internet, estimados irmãos e irmãs que estão aqui conosco também neste dia. Com certeza, todos nós já passamos por momentos de grandes tempestades. É sabido que temporais, tempestades, vendavais fazem parte da natureza. Tempestades e catástrofes fazem parte quase que diariamente dos noticiários que vemos e ouvimos nos telejornais e na internet. A própria Bíblia fala em vendavais, terremotos, tempestades. Vários salmos falam de Deus, falam sobre o poder de Deus, sobre a natureza, de que Ele é o Senhor do mar, do vento e das tempestades. No Salmo 29, lemos, por exemplo, que o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor despede chamas de fogo.
O Senhor preside os dilúvios e o universo. Também sabemos que as tempestades até podem ser benéficas. Alguns fatores da natureza, catástrofes, às vezes até podem ser benéficas. Nós sabemos que as cinzas das erupções dos vulcões, eles são muito férteis para a produção de alimentos, né? E que em muitas regiões, aquelas cinzas que se espalham, elas são muito férteis para a produção. Após uma tempestade, muitas vezes, a natureza se renova, né? Notamos então a beleza das folhas, dos frutos aparecerem. Mas em tudo nós temos a certeza que tanto nos vendavais, nas tempestades, ou mesmo na calmaria, na bonança do mar, Deus está presente com o seu poder criador, protetor e renovador do universo. O texto que escolhemos para a mensagem de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, onde Jesus acalma uma tempestade. Ali, Jesus demonstra todo o seu poder, não somente como Filho de Deus, como ser humano, como Deus homem, mas como Jesus como Deus, como sendo o próprio Deus. Mas o que nós podemos aprender com essa tempestade no Mar da Galileia? O Mar da Galileia, ele está sujeito a tempestades repentinas devido à sua localização geográfica, né? As tempestades no mar da Galileia eram constantes, eram frequentes. Normalmente elas eram repentinas. Por quê? Porque o Mar da Galileia está situado a 220 metros abaixo do nível do mar. Como assim, né? Um mar abaixo do nível do mar, né? O Mar da Galileia, como sabemos, é um lago de água doce, são águas do Rio Jordão. Ele é chamado de mar por causa do seu tamanho, né? Ele era grande. E a Bíblia se refere a ele em alguns momentos como mar, né? Mas era um lago de água doce. E ele estava abaixo do nível do mar. Ele não tem ligação com o oceano, o mar Mediterrâneo, por exemplo, que ficava ali fora. E em volta do Mar da Galileia existiam montes altos, né? Então, o ar frio das montanhas normalmente vinham varrendo montanha abaixo até chegar ao mar. E que formavam-se ondas em pouco tempo, colocando assim os viajantes em grande perigo. E naquela ocasião, né, por ocasião daquela tempestade, Jesus aproveita a oportunidade para testar a fé dos discípulos. Então, Jesus está no barco com os discípulos. Era noite, como diz o texto, e eles estavam cansados, Jesus estava cansado e dorme, né? Ele dorme no fundo do barco, como diz o texto. E de repente, então, surge a tempestade. Os discípulos, mesmo sendo pescadores experientes, certamente já haviam passado por muitas tempestades naquele mar. Aquela tempestade os assustou, né? Eles, apavorados, acordaram Jesus gritando: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? E Jesus então acordou, né, e pediu, né, disse ao vento e ao lago: silêncio, fique quieto. E então a tempestade cessou. E Jesus então, após ter acalmado a tempestade, ele admoestou severamente aos discípulos: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E aí os discípulos então, assustados, né, eles disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas, né? Certamente eles acordaram Jesus, não achavam que ele ia agir dessa forma, né? Eles acordaram Jesus: olha, você está aí tranquilo, né? Como é que você não está nem aí para o que está acontecendo, né? Nós vamos morrer, estamos correndo risco de vida, você não faz nada, não vem ajudar com o remo ou com as velas? Mas Jesus então pede para o mar se acalmar, e o mar obedece, né?
E então Jesus, após ter mostrado todo o seu poder, acalmado a tempestade, os discípulos ficaram então possuídos, como o texto diz ali, de grande temor, eles ficaram abismados, ficaram também com medo, e porque eles viram que Jesus de fato eles viram novamente que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo já sabendo que ele era o Filho de Deus, eles já conheciam Jesus, e mesmo assim eles reclamaram, questionaram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Os discípulos questionaram, reclamaram, porque Jesus não estava fazendo nada para ajudá-los. Estava lá dormindo, tranquilo, no fundo do barco, com a cabeça numa almofada, diz o texto. E sobre reclamar e questionar, isso acontece muito nos dias de hoje. Inclusive reclamar e questionar contra Deus. Nós vemos muitas vezes isso acontecendo também na igreja. Devido ao comodismo, às vezes temos dificuldades em aceitar desafios na obra do Senhor, porque achamos que são tempestades grandes demais para nós. Ainda hoje, em meio a tudo o que está acontecendo à nossa volta, uma pandemia, hospitais lotados, milhares de pessoas morrendo, principalmente em decorrência da Covid, empresas e comércios com dificuldade, custo de vida alto, escassez de chuva em muitos lugares, está se falando de uma crise hídrica, numa crise energética. Então, muitas vezes ouvimos gritos de desespero, tais como: meu Deus, o que eu fiz para merecer tudo isso? Ou por que isso está acontecendo comigo? Estamos afundando, e será que Deus não se importa com isso? Será que Deus não faz nada? Quando será que vai passar essa tempestade? Então muitas pessoas passam a questionar e a desacreditar em Deus. Outros tentam achar culpados, um bode expiatório para as tempestades e catástrofes, até mesmo tentando transferir para Deus a culpa e afirmando simplesmente: isso são castigos de Deus. De fato, Deus é o Criador de tudo. Tudo que existe é do seu conhecimento. E também é sabido que Deus jamais vai querer a destruição da natureza e do ser humano. Deus não quer destruir a natureza e Deus não é responsável pela destruição da natureza. Se acontece muitas vezes é por causa do ser humano, que destrói a natureza, polui os rios e o ar e assim por diante. Mas o fato é que todos nós estamos no mar agitado da vida. Nós também estamos no mar agitado da vida. E às vezes nos sentimos sozinhos, como os discípulos, incapazes de reagir, e achamos que o barco vai afundar. No barco da nossa vida, muitas vezes nós encontramos desânimo, frustração, decepções, e questionamos: Deus se esqueceu de mim. Será que Deus se esqueceu de mim? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. No barco da família, às vezes ele está cheio de problemas, problemas conjugais, problemas entre marido e mulher, entre pais e filhos. Será que Cristo está presente nesse barco da família? Será que Cristo está presente no barco da minha família? Será que ele tem lugar garantido no barco da minha família, ou ele é ignorado, ele é esquecido? No barco da igreja, por exemplo, é fácil ser membro da igreja quando tudo está bem. Mas quando ela passa por dificuldade, eu continuo nesse barco? Eu estou disposto a enfrentar as dificuldades na igreja, junto com meus irmãos? Ou eu pulo fora do barco? São muitos que pulam fora do barco nos momentos de tempestade. Ou seja, a vida do cristão consiste em, por vezes, passar por grandes tempestades. Disse o apóstolo Paulo: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nossa vida nem sempre é um barco navegando em águas calmas. As tempestades, as provações são diversas.
enfermidades, acidentes, pandemia, problemas financeiros, problemas familiares, decepções, planos frustrados ou planos adiados. Nossa vida é semelhante àquele frágil barco na tempestade. E muitas vezes o nosso medo nos leva a ignorar a real presença de Jesus e achar que Ele não se importa conosco. E achamos que Ele vai afundar, como acharam os discípulos. Nós vamos morrer, nós vamos afundar, o Senhor não se importa com isso. Mas Jesus acorda. Na verdade, Ele nunca dorme, Ele nunca dorme, né? Nunca está dormindo, né? Como diz o Salmo 120, o Salmo 24, Salmo 121, versículo 4, o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila, né? E também no Salmo de hoje, Salmo 124, versículo 8, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vocês lembram o último versículo que lemos hoje, né? Jesus estava dormindo naquela ocasião, né? Mas de propósito, né? Vocês acham que Ele não estava nem aí? Como Deus, como Filho de Deus que era, né? Então, com aquela tempestade, Ele tinha uma finalidade. Mas afinal, qual é a finalidade das tempestades na vida humana? Em primeiro lugar, a tempestade ela pode ser um chamado ao arrependimento. Através das tempestades, Deus nos chama ao arrependimento. Na passagem do Mar da Galileia, quando os discípulos ficaram atemorizados por causa do violento temporal, eles apelaram para Jesus. Eles só lembraram dele na hora do perigo, quando a situação estava desesperadora. Isso acontece também, ainda hoje, isso é bem verdade, também na nossa vida. Quantas vezes nós só lembramos de Deus nos momentos de muita dificuldade, nos momentos de tempestade. Por isso, Jesus, após ter acalmado o vendaval, Ele repreendeu duramente os discípulos, dizendo: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? O que será que Deus diria para nós, né? O que será que Jesus diria para nós ao enfrentarmos as dificuldades? Muitas vezes, as tempestades que acontecem na nossa vida são como as tempestades em copo d'água, né? Muitas vezes. E a gente já quer, muitas vezes, arrancar os cabelos, né? Às vezes, tempestades pequenas que nós enfrentamos e achamos que o mundo vai acabar. São apenas tempestades em copo d'água, né? E o que será que Jesus diria para nós? Ou talvez num outro momento de grande tempestade. Será que Jesus falaria também, né? Por que você está assim? Para que esse drama todo, né? Para que esse desespero todo? Será que você não tem fé? Como será que está a minha fé? Como será que está a minha fé? O arrependimento também, a falta de arrependimento também é uma falta de fé. Aquele que não tem fé, ele não se arrepende. O arrependimento é um fruto da fé. Aquele que tem fé, ele reconhece o seu pecado e sua falha e se arrepende dos seus pecados. Então, através das tempestades, Deus nos chama para si, nos chama ao arrependimento e testa a nossa fé. Uma outra situação também, que esta outra lição que este texto nos ensina, é também em relação à presença e às bênçãos de Deus em nossas vidas. Às vezes elas não são valorizadas, né? Quando tudo está bem, as bênçãos de Deus não são assim tão valorizadas. Assim como os discípulos, ainda hoje o ser humano tem memória curta e esquece-se facilmente da ação misericordiosa de Deus durante toda a sua vida e deixa de louvá-lo e servi-lo, né? As tempestades então faz a gente lembrar de Deus, né? Até as tempestades fazem a gente lembrar de Deus. Às vezes, quando vivemos um momento de calmaria, parece que deixamos Jesus dormindo, né? Deixamos Jesus dormindo e
deixa ele dormir e não está nem aí. Parece que Deus não existe, né? E aí quando vem a tempestade, a gente se lembra de Deus, né? Então elas têm esse propósito também, né? As tempestades que enfrentamos servem para fortalecer a nossa fé. Quando Jesus admoestou os seus discípulos dizendo, homens de pequena fé, ele parecia estar dizendo, olha, sou eu que estou com vocês, por que vocês têm medo? Se eu estou com vocês, aconteça o que acontecer, vocês não podem esquecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as tempestades. Ou seja, quando nuvens escuras encobrem a vida do cristão, a fé lhe dá a certeza de que Deus está dentro desta nuvem com sua graça e misericórdia. Também nas tempestades da vida, nos questionamentos da nossa fé e nas diversas dúvidas que temos, é necessário confiar sempre na ajuda e na providência de Deus. No Evangelho, os discípulos, no fim da narrativa, perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eles ainda não tinham dúvida, não tiveram mais. Este era Jesus, o Filho de Deus. Nesse episódio, Jesus manifestou todo o seu poder divino. Por isso podemos confiar nele, pois ele mesmo disse, eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Jesus é aquele que podemos confiar em qualquer situação. Por isso podemos navegar tranquilos, rumo ao porto seguro que é a vida eterna. Sabendo que Deus não nos promete uma viagem tranquila nos mares da vida, mas Ele promete uma chegada segura e feliz. Como diz o poeta, muitas são as tempestades que ameaçam nos tragar, tentações e enfermidades, quanto podem assombrar. Mas o nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Ou seja, irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham, Jesus estará sempre presente. Jesus está sempre presente na minha vida, na sua vida, na vida de sua família, para sempre acalmar. Ele estará até o dia em que Ele vier para nos dar de presente uma nova vida, num novo lugar, um novo lar, sem tempestades, sem temporais, uma vida de calmaria, de tranquilidade, com águas mansas. Portanto, irmãos e irmãs, alimentemos sempre a nossa fé em Jesus. E assim, acompanhados por Deus, teremos sempre vigor e forças para enfrentarmos as dificuldades, as tempestades da vida, sempre e louvando e confiando nele, sem duvidar, né? Como diz o canto, o porquê duvidar. Que assim seja. Amém. Fiquemos de pé. Que a paz de Deus, que vai além da nossa sabedoria e compreensão, guarde-nos na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos orar e na oração incluir o aniversariante da semana, o Gabriel Carreira Spitzer, completa hoje mais um ano de vida. Então vamos orar pelo Gabriel, aniversariante do dia, apenas ele, nessa semana. E nós vamos orar também pelo seu Ari Cole,
seu Ari Cole, ele é pai do Rui Cole, membro da congregação. Seu Ari está enfermo, né? Está, se não me engano, hospitalizado. Ele já é idoso, né? Ele já é idoso, então nós vamos orar pela sua saúde, orar também pela família do Rubens, pela recuperação, né? Pela recuperação que está passando por Covid. Mas estão bem, né? Falei com ele ontem. Nós vamos então orar, vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, louvamos-te porque em tua misericórdia não nos deixaste desamparados na perdição do pecado, mas por teu Filho Jesus Cristo nos redimiste da morte eterna. Nos alegramos porque todos os dias supres nossas necessidades com alimento, saúde e paz. Agradecemos pela tua obra criadora, pelas fontes de água e alimento. Ajuda-nos a preservar e cuidar da tua criação, para o bem de todos. Senhor amado, são muitas as tempestades que nos ameaçam diariamente. Sabemos que até mesmo no meio delas, os teus propósitos são soberanos. Porém, em tua infinita misericórdia, pedimos que nos livre delas. E se permitires que elas nos sobrevenham, ampara-nos e ensina-nos a tua vontade. Guarda-nos na certeza de que estás conosco todos os dias. Da mesma forma, Senhor, a igreja rema em meio a muitas tempestades, que o diabo muitas vezes usa para tentar afundá-la. Por amor a Cristo, imploramos que preserves a tua igreja em tua verdade e conduza-os em tua graça. Conduza-a em tua graça. Ajude os seus obreiros a pregarem a tua palavra em amor. Que teu Espírito Santo nos fortaleça na fé em Jesus para realizarmos nossas tarefas diárias para a tua honra e glória. Coloque em nosso coração o amor divino para que nos capacite a servir com alegria a ti e ao próximo. Usa-nos para aliviar o sofrimento dos pobres, para sermos fonte de esperança aos desanimados, para servir de ajuda e conforto aos angustiados. Amado Deus, ainda vivemos momentos tempestuosos por causa da pandemia. Envia a tua bênção de paz para quem está angustiado e estenda a tua mão curadora sobre quem foi atingido. Agradecemos pelos avanços na cura que a medicina conseguiu, na ciência. Agradecemos pelo empenho de milhares de profissionais de saúde na busca de aliviar os sofrimentos de quem foi atingido. Oramos para que dê sabedoria a todos, especialmente a liderança, as autoridades, para que exerçam suas funções com responsabilidade e com honestidade e competência. Oramos, Senhor, em especial pela família do Rubens, que está se recuperando da Covid. Agradecemos por ter estado com eles, não permitindo que o quadro se agravasse, e pedimos que a sua saúde possa ser restabelecida completamente. Oramos também de toda a família do Rubens que foi infectada. Oramos também pelo Ayrton, lá de Flores da Cunha, nosso irmão, que também está infectado. Oramos por ele e sua família, para que também possa se recuperar. Oramos para que tenhamos dias melhores, Senhor, para que a vacinação possa avançar, a pandemia cessar, e nós, então, possamos desfrutar de dias melhores, mais seguros. Oramos, Senhor, pelo aniversariante do dia, o Gabriel Spitzer, Gabriel Carreira Spitzer. Oramos pelo Gabriel, rogamos para que tu possa abençoá-lo e guardá-lo, conceder bênçãos, conceder-lhes alegrias, proteja-o de males e perigos, conceda-lhes, para que ele possa trilhar o teu caminho. Abençoe, Senhor, Gabriel, conceda-lhe muitos anos de vida e muitas bênçãos. Oramos, Senhor, pelo Aricol, pai do Rui, que está enfermo, e oramos para que tu possas
abençoá-lo, permitir que a sua saúde possa ser restabelecida, ele possa se fortalecer, embora em idade avançada, queremos que ele melhore, o Senhor possa então agir para que isso de fato possa acontecer. Entregamos em tuas mãos, dê ao Ari e toda a sua família esperança e confiança na tua ajuda, Senhor. Abençoe também a ceia, que logo mais será celebrada, e abençoe também as ofertas que serão trazidas para o teu louvor e serviço. Pedimos tudo isso, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu a morte de cruz pelos nossos pecados. Amém. Podeis sentar. Durante as ofertas nós vamos cantar o hino anunciado, ou por que duvidar. Convidamos então a nova diretoria eleita na última reunião regular para que se coloque diante do altar para a instalação. Caras irmãs na fé, vocês foram eleitas em reunião regular como membros da diretoria do departamento de servas dessa congregação. Como tais, vocês deverão cooperar comigo, o ministro da palavra, na obra da edificação do reino de Deus entre nós. É vosso dever zelar no sentido de que nenhuma resolução do departamento contrarie os estatutos desta entidade, nem fira os da congregação, pois o departamento de servas é apenas um departamento dentro da congregação. Cabe-vos cuidar que o departamento atinja os seus objetivos, a saber, promover o estudo bíblico, cooperar na obra da missão da comunidade, praticar a caridade para com os necessitados, visitar os doentes, ornamentar o altar com flores e embelezar o recinto para os cultos.
Cumpre-vos também, como servas de Cristo, dirigentes do departamento de servas, demonstrar a vossos próprios familiares, bem como toda a congregação, o exemplo de uma vida cristã devota e piedosa. E agora, para que a congregação se certifique da vossa espontaneidade de servir, eu vos pergunto, na presença de Deus e dessa congregação: vocês pretendem desempenhar fiel e diligentemente as incumbências de vossos cargos em conformidade com as ordenanças de Deus e com os estatutos da congregação, na medida da capacidade que Deus concede? Se assim for, afirmai-o, sim, com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Havendo feito esta promessa solene, agora eu vos confio o desempenho dos cargos para os quais vocês foram escolhidos. Marielle Roberta Martins, presidente. Eunice de Souza Gude, vice-presidente. Nair Pietsky Gomes, secretária. Lassimur, vice-secretária. Nelci Mauer, tesoureira. E Ivone Spitzer, vice-tesoureira. Desejo-vos a bênção de Deus no cumprimento de vossas funções, que o Senhor vos oriente e assista pelo seu Santo Espírito, que Ele vos aconselhe e fortaleça em todos os vossos empreendimentos e vos encorajem a trabalhardes diligentemente e a cumprirdes com lealdade vossas respectivas funções. E podeis estar certas de que Ele, que é fiel e justo para recompensar aquelas que servem com retidão e fidelidade, abençoará o vosso trabalho e vos concederá, nesta vida e na eternidade, um galardão de acordo com a sua infinita generosidade. Oremos. A congregação fica também de pé. Ó muito misericordioso e gracioso Deus, que és uma testemunha sempre presente de todas as nossas promessas e juramentos, nós te suplicamos, por amor de Jesus Cristo, que envies o teu Espírito Santo para que essas servas possam desempenhar suas funções com diligência, firmeza, destemor e sabedoria. Concede-lhes em particular o espírito de piedade e oração. Habilita-as a que se apresentem em todas as coisas como exemplos de boas obras, assim que pelas suas vidas possam edificar o teu reino, não dando aos inimigos da tua igreja motivo para queixas e protestos. Conserva-as em sincera harmonia com o seu pastor, faze com que a sua atividade contribua para o fortalecimento da paz e da concórdia entre os membros da sociedade, do departamento de servas e da comunidade, a fim de que o teu nome seja santificado, aumentado o teu reino e cumprida a tua vontade, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Ide, caras servas, caras irmãs, conforme vocês foram chamadas. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ide em paz, que o Senhor os acompanhe. Amém. Aproveitamos esta oportunidade também para que, em nome da congregação, em nome do departamento, apresentar nossos sinceros agradecimentos às irmãs que durante os 2 anos passados prestaram seus serviços como membros da diretoria das servas, Dona Elda Spitzer como presidente e também a Elizabeth Carreira como tesoureira. Que o Senhor, nosso Deus, as abençoe bondosamente e as recompensa pelos serviços prestados que realizaram para a sua glória e para o interesse da igreja. Amém. Nós vamos seguir com a celebração da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. É digno e justo. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo.
é verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, e em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é, o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória minha. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos este cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Não temo mais
firme está minha fé, no meu baptizar. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu baptizar. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu baptizar. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento... Fiquemos de pé. Que o corpo e o sangue de Cristo que vocês receberam vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para sempre. Fiquem em paz, que o Senhor sempre os abençoe. Amém. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, testemunhamos a sua morte até o seu regresso. Por isso, demos graças e oremos. Senhor Deus, graças te damos, porque nos reconfortaste por meio da Santa Ceia. Pedimos-te que concedas por tua graça que a mesma ceia nos fortaleça na certeza da ressurreição e na vitória em Cristo, e nos dê maior amor para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e pelo qual também viveremos eternamente. Amém. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Podeis sentar. Sim, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso culto. Felizes a Deus, estamos felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade. Felizes também por vê-los aqui, apesar do frio e da chuva. E também agradecemos aos irmãos, aqueles que nos acompanham pela nossa live, pela transmissão. Que Deus possa abençoar. Espero que tenham conseguido ouvir e ver bem, participar também do nosso culto dessa forma virtual. Mas, então, lembramos, a reunião dos jovens, né, já teve hoje à tarde, né, então o aviso foi ontem. Os próximos cultos serão sábado que vem, às 19 horas e no domingo às 9 horas. Então, no quarto final de semana, o culto é no sábado e no domingo, e não sexta e sábado. Tá? Então, sábado e domingo serão os nossos próximos cultos. Lembrando da campanha do quilo e da campanha do agasalho, né? Oficialmente, a campanha do agasalho ela se encerra amanhã,
Se alguém tem alguma coisa, pode trazer ainda amanhã. Terminou? E está funcionando, né? E senão o pessoal de casa não ouve, né? Se não falar no microfone, o pessoal de casa não ouve. Então, lembramos que as servas, então, devem retornar suas atividades ali pelo mês de agosto, né? Então, nós vamos voltar aí com segurança. Até lá, talvez outras já foram vacinadas. Espero que eu tenha recebido, talvez, a primeira dose até lá, né? Mas nós vamos então, pretendemos retornar às atividades presenciais no mês de agosto. A diretoria das servas foi eleita no início do final do ano passado, e aí pretendíamos retornar ali em fevereiro, né? Mas aí com a pandemia veio a segunda onda forte, e aí resolvemos prorrogar, e a instalação ficou até meio esquecida, né? Ficou até esquecida, a instalação, né? Ficou esquecida, né? E hoje, depois lembrada, né? Então fazemos hoje. Então que Deus possa abençoar estas servas, essa diretoria para 2021 e 2022, tá? Muito bem. Eu gostaria também de pedir para que Deus abençoe, né? A Vivian está participando do último culto hoje como membro da congregação, né? Ela está retornando à sua cidade, Erechim, né? Irá morar lá, né? Seus pais moram lá, vai desenvolver lá sua atividade, sua função, né? Ela é fisioterapeuta e ela foi membro da congregação por cerca de um ano e pouquinho, né? E foi uma alegria tê-la conosco, né? E tê-la conhecido também. E também, então, rogamos para que Deus abençoe ela lá em Erechim, junto à sua família, né? Erechim é uma boa cidade, né? Na Irbude, né? Então, Marielle, né? Então, é uma boa cidade, né? Acho que ela vai se dar bem lá, novamente, né? Brincadeira. Então, que Deus abençoe lá os planos da nova fase da vida, né? Da vida, tá? É isso, né? Nós que agradecemos. E pode voltar vai voltar, né, para visitar a congregação, para visitar os amigos, também a congregação, tá bom? Agradecemos aí ao Ariel, a Kathleen, a Larissa, né, pelo auxílio no culto de hoje, na transmissão, na música, a Verônica e a Miriam, né, Miriam fez a vacina, né, contra a Covid, está com reações, né, a Verônica está também gripada já mais uma semana, né, e nós em breve teremos elas também aqui conosco, tá bom? Bom domingo, uma boa semana. Eu fico lá no finalzinho para dar um tchauzinho. Não sei se tem algum outro recado, algum outro aviso? Acho que não, né? Deus abençoe a todos e até os nossos próximos encontros.